Olá a todos do canal Aprendendo com a Bíblia. Antes de começarmos, já pedimos que você deixe seu like e se inscreva em nosso canal, para que esse vídeo chegue a muitas pessoas. A Torre de Babel sempre foi tema de muita especulação e curiosidade por parte das pessoas. Porém, muita gente não conhece o que realmente a Bíblia fala sobre ela e acaba acreditando em relatos que não possuem base bíblica. Neste vídeo, conheceremos um pouco mais sobre a Torre de Babel. Antes, porém, precisamos estudar sobre a própria cidade de Babel. A cidade de Babel. Após o dilúvio, Deus ordenou que o homem se espalhasse e povoasse a terra. Gênesis 9:7. Mas contrariando a ordem de Deus, aquela população resolveu se unificar, edificando uma cidade na planície de Sinar, Suméria. A cidade de Babel é a primeira cidade mencionada depois do dilúvio, e a região onde Babel foi edificada posteriormente seria a tão famosa Babilônia. A cidade de Babel foi fundada por Nimrod, que também fundou as cidades de Ereque, Acade e Calné. Quando partiu para a Síria, ele edificou as cidades de Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezém. Pelo relato bíblico do capítulo 11 do livro de Gênesis, possivelmente Babel foi a primeira sede do governo de Nimrod e onde seu reino teve início. A Torre de Babel. Junto com a edificação de Babel, aquele povo também começou a construir uma torre para fortificar a cidade. Essa foi uma atitude completamente contrária à vontade de Deus. A construção da Torre de Babel basicamente significava a materialização da recusa em se espalhar e povoar a terra. A expressão, cujo cume toque os céus, demonstra perfeitamente a soberba daquela civilização, bem como o avanço tecnológico que ela já possuía na época. O texto de Gênesis 11 não esclarece se aquelas pessoas tinham medo de uma nova inundação, mas a estrutura da cidade, a imponência da torre e a insistência de uma sociedade totalmente integrada parecem indicar tal condição. Se isso for realmente o que aconteceu, então esse comportamento, além de caracterizar a desobediência perante Deus, também expôs a falta de confiança na promessa que o Senhor havia feito. Deus prometera que nunca mais a terra seria tomada por um dilúvio. O que significa Torre de Babel? Curiosamente, a expressão Torre de Babel não aparece no Antigo Testamento, mas é o nome popularmente adotado para se referir à Torre da cidade de Babel. A palavra para torre é Migdol, que significa torre de vigia. A palavra Babel vem de Bavel e significa portão de Deus pela combinação do acadiano Babi com o hebraico El. O nome Babel também é explicado pela etimologia popular, baseada numa raiz hebraica similar, no caso Balal, que significa confusão, mistura, que possui relações fonéticas com a palavra Babel. Certo é que o nome Babel se tornou sinônimo de lugar do juízo de Deus, onde houve a confusão das línguas e o início das diferenças idiomáticas. Como foi construída a Torre de Babel? Na região de Babel não existiam pedras que pudessem ser utilizadas como tijolos, e nem cal para ser usado como argamassa. Então, muitas construções naquela região foram construídas com tijolos de argila secos ao sol ou preparados em fornos. O alicerce das edificações também eram feitos de argila pisada, e o betume, alcatrão, lodo, piche, era utilizado como argamassa. As conhecidas torres-templo mesopotâmicas, chamadas de ziguratu ou zigurate, são utilizadas como referências para entender como era o formato da Torre de Babel. Essas torres eram retangulares, construídas em níveis, acessíveis por escadarias e rampas. Elas tinham um pátio que dava acesso ao segundo pavimento. Outras escadarias, geralmente externas, levavam ao topo da torre. Geralmente essas torres possuíam 3 níveis, mas há indícios de zigurates com até 7 níveis. No topo da torre havia um santuário,
onde ficava a imagem da divindade cuja edificação do zigurate em questão honrava. Esses são parâmetros, porém não se sabe quantos níveis a Torre de Babel tinha. Nem é possível saber se na Torre de Babel havia a função de santuário, até porque provavelmente sua edificação ficou inacabada juntamente com a própria cidade quando houve a dispersão dos habitantes. Gênesis 11:8. Onde ficava a Torre de Babel? Existem ruínas da Torre de Babel? Não se sabe exatamente o local em que a Torre de Babel foi construída. Apenas a região é certamente conhecida. Devido a isso, existem algumas sugestões para o local da torre. Alguns intérpretes concordam com a tradição transmitida por judeus e árabes de que a Torre de Babel era o Templo de Nabu, em Birs Nimrud, cerca de 16 quilômetros ao sul da Babilônia. Essa torre-templo tinha 7 níveis. A principal defesa dessa sugestão é que o nome Birs Nimrud é possivelmente uma variação de Birj Nimrud, que significa Torre de Nimrod. A segunda sugestão defende que a Torre de Babel ficava localizada na cidade da Babilônia e seria um conhecido zigurate chamado Etemenanque, que significa a casa da fundação do céu e da terra. Essa construção era como uma pirâmide com degraus. Ela possuía aproximadamente 100 metros de altura e cerca de 10.000 metros quadrados de base. Essa construção foi conhecida na antiguidade como a Torre da Babilônia, e os habitantes daquele império acreditavam que o Deus cultuado por eles descia no templo da torre para ter contato com eles. Essa torre foi destruída por Xerxes em 472 a.C., e o entulho provavelmente foi removido por habitantes da região. No local ficou apenas uma enorme cratera. Alguns defendem que a Torre de Babel ficava em Dukurigalzu, a oeste de Bagdá, no Iraque. Porém, essa possibilidade não é muito considerada, principalmente pelo fato de a cidade ter sido edificada apenas em 1400 a.C. Existe uma tradição judaica que acredita que Deus mandou o fogo do céu e consumiu toda a Torre de Babel, incluindo seus alicerces, sendo impossível localizá-la. Também existe outra tradição que afirma que a Torre de Babel pode ter sido derrubada pela força do vento e que nada sobrou dela. A confusão das línguas em Babel. Não se sabe exatamente onde está ou esteve a Torre de Babel, mas é possível saber o principal sobre ela. Tanto a cidade de Babel quanto sua torre representam de forma concreta a ambição do homem desde os tempos mais remotos. A Torre de Babel é uma figura clara da insistência humana em desobedecer às ordens do Senhor. A mensagem bíblica mais importante sobre a Torre de Babel diz respeito ao juízo de Deus que veio sobre aquele povo, trazendo a confusão das línguas e dando início à dispersão geográfica da humanidade e o surgimento das diversas culturas e variedades idiomáticas. Em Gênesis 11:5, pode-se perceber um elemento antropomórfico na descida de Deus para ver a cidade e a torre que os homens estavam edificando. Em Gênesis 11:6, Deus deixa claro que aquilo era apenas o começo e que a ambição do homem não respeitaria mais limites em seus planos e projetos. Deus então trouxe juízo sobre aquele povo e o espalhou por toda a terra. Existe também uma discussão se a confusão das línguas foi um evento global ou local. Alguns eruditos defendem que tal evento ocorreu apenas dentro da história semita. Sendo assim, eles entendem que o capítulo 11 pertence a uma seção do livro de Gênesis dedicada à história semita. Logo, a confusão das línguas teria originado diferentes dialetos apenas entre os semitas. Essa interpretação é bastante contestada. A interpretação mais aceita sobre o capítulo 11 de Gênesis
é a de que a confusão das línguas teve um impacto global. Isso significa que a humanidade estava concentrada ali em Babel. Então, antes disso, todos falavam o mesmo idioma, o que parece claro nos versículos 1 e 6. Então é possível que o autor de Gênesis tenha utilizado um método de organização e construção de texto, onde a primeira parte do capítulo 11 antecede cronologicamente o capítulo 10. Isso significa que no capítulo 10 ele enfatiza a descendência de Noé e as divisões geográficas. Já no capítulo 11, ele mostra como ocorreram tais divisões com a dispersão da raça humana. Qual era o idioma falado antes da confusão de línguas em Babel? Essa é outra pergunta que acumula muitas especulações. Na verdade, não se sabe qual era o idioma inicial antes da confusão de línguas na Torre de Babel. Alguns estudiosos sugerem que esse idioma era o hebraico, mas existe fundamentação alguma para defender essa possibilidade, principalmente pelo fato de que o próprio hebraico é originado de outros dialetos.